Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Daqui a pouco começa o jogo do Vascão enquanto o Bangu. Vamos falar muita coisa aqui sobre a escalação, o provável time do Vasco, onde você vai poder assistir. Também a situação do garoto Ryan, muito disputado no mercado. Um time brasileiro entrou na parada querendo contratar o jogador. Também vamos falar da possível reviravolta que pode acontecer na contratação do atacante Coelho. O Vasco ainda está interessado nesse jogador. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Bangu daqui a pouco aí às 9h30 da noite. Esse jogo terá transmissão aí da TV Band, também do Premier Clubes e no YouTube da Vasco TV e do canal GOAT. O Vasco vai enfrentar o Bangu, voltando a atuar em São Januário. Dessa vez o mando de campo é do Vasco e o Vasco busca aí a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Possivelmente o Vasco vai entrar em campo hoje com o goleiro Alan Vitor, Paulinho na lateral direita, o Souza jogando como zagueiro, meu amigo. A grande novidade aí no time titular do Vasco é o Souza entrando como zagueiro, vai fazer essa função pela primeira vez desde o seu retorno ao Vasco, ele que virou zagueiro aí nos treinamentos, e o técnico do Sub-20, Ramon, vai dar essa oportunidade para ele hoje na zaga, vai atuar ao lado do Luiz Gustavo, Vitor Luiz na lateral esquerda, o meio campo com o Zé Gabriel, De Luca, também o Riquelme, o ataque com o Serginho, Bruno Lopes, e também aí o GB. Existe também a possibilidade do JP, quem sabe, figurar entre os titulares, mas aparentemente ele ficará no banco de reservas. E o banco também vai ser recheado com jogadores aí do time principal do Vasco. Jogadores muito úteis, e o Vasco vai ter aí 4 reforços no banco de reservas. Meio-campistas, Paulinho e Jair, os atacantes Jean Davi e também o Maxime Domingues. Todos eles estarão no banco de reservas e podem, quem sabe, entrar aí no segundo tempo para ajudar o Vasco a vencer o Bangu, né? Hoje a possibilidade de vitória é um pouco maior, né, cara? Porque vamos ter jogadores mais importantes já no banco de reservas para tentar mudar um pouco o panorama do jogo, né? Se o jogo tiver um pouco truncado, tiver um pouco difícil para o Vasco tem peças de qualidade no banco para fazer aí a sua estreia e conseguir vencer bem aí esse jogo, né? Deixem nos comentários qual o seu palpite. Mais cedo eu falei que o meu é 2-0 o Vasco hoje, gol do Serginho, gol do Jair aí. Vai entrar no segundo tempo, o Jair vai fazer o gol aí do Vascão. Bom, e o time principal do Vasco hoje fez um jogo treino lá no CT Moacir Barbosa e venceu por 3-1 o Olaria. Os gols foram marcados aí pelo Lucas Piton, o jovem garoto Melim e também aí o Dimitri Payet. O Vasco entrou em campo aí com o time titular, com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Cocão, Tietê e Coutinho e o ataque com Alex Teixeira e Verrete. Como eu disse, a vitória foi por 3-1 e esse foi o segundo jogo treino aí do elenco principal do Vasco. Primeiro o Vasco venceu por 7-0 e agora vence o Olaria por 3-1 com um pouquinho mais de dificuldade, né, cara? Venceu aí com um placar até certo ponto um pouco mais apertado do que o primeiro, tomou um golzinho ainda do Olaria, mas isso é pré-temporada, né? Os jogadores aí estão se adaptando novamente, né? Estão voltando das suas férias, outros jogadores chegando agora, né, cara? Principalmente aí para o setor defensivo, né? Onde o Vasco contratou 3 zagueiros, um volante e um goleiro. Com certeza aí a gente espera que o Vasco dê liga, que esse time jogue bem aí nas próximas rodadas, quando o time principal voltar a atuar, que vai ser a partir do dia 23, o jogo vai ser lá na Arena da Amazônia, a estreia dos jogadores principais do Vasco. Bom, pessoal, o atacante Ryan, que vem despertando interesse aí da Fiorentina da Itália, vem ganhando concorrentes aí na parada para tentar a contratação do jogador. O Southampton da Inglaterra é mais um clube interessado em contratar o atleta. Parece que o clube tenta contratar o mais rápido possível o jovem garoto. Não sabemos se eles vão fechar a contratação do Ryan agora, se vai fazer uma proposta oficial para contratá-lo já nessa janela lá europeia, ou se o jogador vai para o clube inglês no meio do ano, né? Para ressaltar que o Southampton já está fadado a cair de divisão lá no campeonato inglês, é o pior time disparado. Se eu não me engano, somente tem 6 a 8 pontos só somados, é o lanterninha disparado. Já está praticamente confirmado que vai jogar a segunda divisão inglesa no ano que vem. E o Ryan pode parar nesse time, né, cara? É um passo atrás, na minha opinião, cara. Sair do Vasco para jogar no Southampton é claramente um passo muito atrás na sua carreira. Não se compara o time da grandeza do Vasco com um clube lá na segunda divisão inglesa. Por mais que o cara pode ter chance de jogar a Premier League, mas ele está jogando nos maiores clubes do mundo, né? Mas o Vasco precisa de dinheiro. Essa é a realidade do clube, né? Não importa se aparece proposta de time de segunda, terceira ou quarta divisão na Inglaterra. Se a proposta for boa para o Vasco, o jogador topar e jogar lá, o Vasco pode fazer negócio. Até agora não chegou a proposta oficial da Fiorentina, que era o grande interessado na contratação aí do Ryan.
outros clubes sondaram essa situação, né, como por exemplo o Barcelona e outros times. E hoje as informações que temos quanto a times europeus é que o Southampton está interessado, estaria disputando com a Fiorentina a contratação desse jogador. E também aqui no Brasil um clube demonstrou interesse, esse clube é o Palmeiras. De acordo com o canal Na Torcida Vascaínos, o Palmeiras teria demonstrado um certo interesse em contratar aí o Ryan, só que não sabemos se vai ter grana para pagar essa contratação, né? O Vasco é em torno de 90 milhões de reais por esse jogador. A proposta da Fiorentina poderia bater essa casa e o Vasco pretende vendê-lo para o futebol europeu. Não sabemos aí se o Palmeiras vai fazer uma proposta concreta aí para contratar o jogador. Ressaltar que, segundo as informações, o Palmeiras vê com bons olhos a possibilidade de contar com ele, já que o técnico Abel Ferreira gosta do jogador. Não estaria descartado que o Palmeiras envolva jogadores na negociação. Vale ressaltar que nessa janela o Vasco demonstrou interesse em 2 jogadores aí do Palmeiras, o zagueiro Murilo e também o atacante Rony. Para fechar, vamos falar da situação aqui de reforço, cara. O Vasco segue em busca de um atacante para ser titular. De acordo com o Globoesporte.com, tivemos uma atualização quanto ao atacante Coelho. O jogador ainda está na mira do Vasco. Foi o grande plano A do Vasco aí nessa janela de transferências. A negociação esfriou bastante, mas de acordo com as informações atualizadas, o Vasco fez sim uma proposta para contratar o atleta, que não avançou no primeiro momento. Apesar do jogador estar encaminhado com o Atlético Mineiro, o Vasco ainda segue interessado em monitorando a situação. Ainda não teria desistido do jogador, né? Isso seria uma grande reviravolta caso o Coelho seja contratado. O Vasco segue olhando ainda a possibilidade de contratar esse atacante. Eu, sinceramente, não vejo sentido algum que o Vasco vá conseguir fechar a contratação do Coelho, um jogador caro. O Vasco não tem a grana para bancar essa contratação. E ele não é isso tudo, né, cara? Jogou num time que caiu de divisão. O Vasco também tem que saber desvalorizar os atletas dos outros times, porque os caras estão super valorizados e tem que sempre pôr na mesa que é um jogador de segunda divisão. Ele caiu com o Atlético Paranaense. Com certeza não vale o que o clube paranaense quer por esse atleta, e tanto por isso que também o Atlético Mineiro ainda não concretizou a contratação dele. Tá esquentando sim a possibilidade dele ir para o Galo, mas o Vasco segue ainda analisando a possibilidade, quem sabe, de contratar esse jogador. Além desse nome, os outros 2 nomes que estariam mais perto são seria do atacante angolano Lloyd Augusto. Esse nome estaria muito avançado com o Vasco, de acordo com as informações do jornalista Lucas Pedrosa. E o outro nome seria o Brian Rodrigues. O Vasco tem a concorrência do Corinthians aqui no Brasil. O fato importante é que o jogador quer jogar no Brasil e o Vasco é um dos clubes interessados, né? Mas pode ser que fique distante caso o Corinthians faça uma proposta melhor do que a do Vasco, né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer nessa janela. Na minha opinião, eu acho que o Vasco já tinha que ter abrido mão do Coelho há muito tempo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais assistindo até o final. Se tiver novidades, vamos trazer aqui no canal. Então, tamo junto, forte abraço e é nóis!